Uma boa noite na paz do Senhor, a você que está aí nos acompanhando, mais um culto de adoração a Deus. Obrigado pela participação dos nossos adoradores, Samuel, a Jennifer, pastora Alessandra Guiar na condução, e nós vamos para a palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria de, com os irmãos, lermos nesse momento algum texto da palavra de Deus. Vou abrir a minha Bíblia virtual aqui, para ficar mais fácil para a gente segurar. Eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 9, e a partir do verso 24. Ontem saiu uma notícia, devido à epidemia aí do coronavírus, a pandemia, foi cancelado os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu me lembrei dessa palavra. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação muito interessante, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27 diz: vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Algo muito interessante é como o apóstolo Paulo ele vai fazer essa comparação dos Jogos Olímpicos e os Jogos Istmicos de sua época com a realidade da vida cristã. Quando nós paramos para falar de esporte, falar das Olimpíadas, nós sempre admiramos o potencial do ser humano, como ele consegue realizar façanhas incríveis. E aqui atrás você vai ver a foto do homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, ele ali correndo, ele no palco. A gente poderia citar grandes atletas e outros atletas que muitas vezes nós não conhecemos, mas que marcaram a história. Nas Olimpíadas passadas, nós tivemos uma garota nepalesa, de 13 anos, foi a mais jovem participante ali das Olimpíadas, e também tivemos uma senhora de 62 anos, Julie Brogan. Ela foi uma amazona, treinou durante 50 anos, e só depois dos 60 que ela conseguiu ir para as Olimpíadas, as últimas que aconteceram. Uma coisa interessante também, que chamou a atenção do mundo nas últimas Olimpíadas, foram as marcas de ventosas no maior medalhista de todos os tempos, Michael Phelps, aquele grande nadador, cheio de marcas nas costas. E ele, na declaração, ele disse: eu faço esse tipo de terapia para aliviar as dores. E isso me fez pensar na proposta de Paulo para nós, os cristãos. É interessante que Paulo, ele justamente vivia num contexto, e ele escreveu para um contexto onde o esporte, principalmente a corrida, o atletismo e o boxe, era muito forte. Sabemos que essas duas cidades sempre estavam em conflitos, Era Corinto competindo com Atenas. Isso na questão filosófica, e isso também na questão do esporte. A gente sabe que Atenas era um centro de filosofia e também dos esportes que estão até hoje. As Olimpíadas vêm de Atenas. Mas nessa época, 2000 anos atrás, em Corinto os jogos também eram muito fortes. Os jogos istmicos. E Paulo usa então essa figura de linguagem para ilustrar aos cristãos algumas coisas que ele queria deixar bem claro para aqueles ali que eram as suas ovelhas. E a primeira lição que eu enxergo nesse texto está ali no versículo 25. Ele vai dizer assim, olha: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E ele vai dizer: eles, os atletas, para obterem uma coroa que logo perece, mas nós também precisamos nos esforçar para obter uma coroa que dura para sempre. E a primeira verdade é bem clara: toda recompensa ela tem um preço. Toda recompensa tem um preço. Nós precisamos ter isso guardado em nossa mente e nosso coração.
todas as áreas da vida. Se você deseja chegar em algum lugar, se você deseja ser bem-sucedido naquilo que for fazer, há um preço a se pagar. Claro que quando nós olhamos imagens como essa no pódio, nós admiramos e ficamos encantados, né? Aquele atleta conseguiu chegar no pódio. Agora, nós muitas vezes não fazemos ideia do preço que ele pagou. Horas e horas e horas de treinamento, uma dieta rigorosa, muitas frustrações, quem sabe, muitas dores que tem que superar para conseguir ser um atleta de ponta e alcançar o objetivo. Nós precisamos entender que na vida cristã não é diferente. Na vida cristã, nós também precisamos nos esforçar para todas as áreas da nossa vida. Se você quer ter uma experiência a mais com Deus, se você quer crescer espiritualmente, há um preço a se pagar. Se você quer ver a sua família fluindo, se você quer ver os seus filhos bem educados e instruídos, se você quer ter um casamento que seja frutífero, um casamento maravilhoso, abençoado, tudo tem um preço a se pagar. Na vida profissional, se você quer ser bem-sucedido, há um preço a se pagar. Nós precisamos entender essa lição de Paulo. Precisa ter uma disciplina, precisa ter um esforço para nós alcançarmos os objetivos que nós desejamos. E o interessante é que eles têm um objetivo bem claro, o lugar aonde eles querem chegar. E a segunda verdade que nós vamos ver Paulo dizer é justamente isso. Ele vai dizer, olha, o atleta ele sabe aonde é a linha de chegada, e ele se esforça, ele corre para chegar lá. E ele vai dizer, o boxeador, ele não fica esmurrando o ar, dando soco no ar, mas ele tem objetivo, ele precisa colocar o seu adversário na lona. E ele, ao falar desses objetivos, ele deixa bem claro que nós também precisamos saber aonde queremos chegar. Faça essa pergunta ao seu coração nesse momento. Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? O que você estabeleceu para alcançar, por exemplo, no ano 2020? Ou quem sabe, nesse momento nós estamos de quarentena, quais são os objetivos que você precisa alcançar quando sair dessa quarentena? Todas essas questões nós precisamos traçar e ter bem claro na nossa vida. Por quê? Quem não sabe aonde quer chegar, como diz o velho ditado, qualquer caminho serve. E o nosso adversário, ele vai trazendo distrações para te confundir, para te enganar, para te fazer perecer no meio do caminho, gastar energias aonde não deve e não obter o resultado que você queria e aquilo que Deus também queria abençoar sobre a sua vida. Então nós precisamos ter bem claro o que eu quero para a minha vida espiritual. Se eu quero crescer em Deus, se eu quero ter experiências novas com Deus, eu preciso me esforçar, me dedicar na oração, no jejum, na meditação da palavra. Se eu preciso quero ter uma família abençoada, eu preciso ter disciplina nisso. Eu preciso ser fiel ao meu cônjuge. Eu preciso demonstrar amor. Eu preciso aprender as linguagens de amor da minha família para edificá-los. A gente precisa ter os objetivos claros. E eu usei uma palavra aqui que faz muito sentido nos nossos dias, a palavra distração. Os nossos adversários e o nosso principal adversário, o diabo e os outros adversários, os demônios principalmente, eles tentam o tempo inteiro nos confundir, que nós venhamos concentrar o nosso esforço em outra área. Eu conheço muitas pessoas que no discurso, eles falam, pastor Lediel, eu quero tanto ter um casamento abençoado, mas ele o tempo inteiro está distraído nas redes sociais, conversando com pessoas que não deveria conversar. Pessoas que dizem, mas eu queria ter uma família diferente, uma família onde os filhos me respeitassem, onde os filhos me valorizassem, uma família que realmente fosse algo prazeroso de chegar em casa e estar em família. Pois é, mas ele não dá tempo de qualidade aos filhos, ele não investe amor, ele não fala uma linguagem que os filhos compreendem. A gente precisa ter os objetivos claros, da onde nós queremos chegar. Pegue essas figuras de linguagem que Paulo usa. O atleta,
o boxeador, e que nós possamos trazer para a nossa realidade, cuidando com as distrações, mas focando naquilo que nós queremos para a nossa vida. Estabeleça isso bem claro, converse com a sua alma, com o seu coração, e que os seus esforços estejam nesse sentido. A terceira grande verdade que nós vamos ver Paulo dizendo, ele vai nos instruir a nós lutarmos pelas medalhas de valor eterno. Ele vai dizer, olha, esses atletas, eles estão nessa disciplina, eles estão nessa dieta, eles estão ali se esforçando o tempo inteiro, mas a coroa que eles vão receber é uma coroa perecível. Naquela época eles recebiam louros na cabeça, né? E logo aquilo já era, logo perecia. Mas ele vai dizer, nós precisamos nos esforçar para algo que tem valor eterno. Esse momento que nós estamos agora passando é uma excelente época para repensarmos toda a nossa vida. É uma época para nós respondermos a pergunta que Paulo nos faz: será que nós estamos gastando as nossas forças para obter as medalhas de valor eterno? Nós precisamos estar atentos naquilo que Paulo vai nos ensinar através da sua palavra, porque ele vai dizer que vida cristã também tem um preço a pagar. Ele vai dizer que aqueles que desejam crescer e amadurecer nos caminhos e os propósitos de Deus também têm um preço a pagar. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é apenas bonança. Vida cristã também é guerra. Vida cristã também exige esforço. Há um preço a pagar, é luta diária. E nós precisamos estar pagando esse preço, porque a recompensa vale a pena. Quando eu falo em medalhas de valor eterno, você pode estar se perguntando, pastor Lediel, o que são medalhas de valor eterno? É aquilo que o nosso Senhor nos propôs. Só tem uma coisa que nós vamos levar para a eternidade, é relacionamentos, nada mais você leva para a eternidade a não ser relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. Por isso o próprio Jesus, ele deixou bem claro: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos sim fazer as outras coisas do dia a dia. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos esforçar. Se você quiser obter recursos materiais, não tem problema nenhum. Agora, tudo isso no resultado final precisa culminar no teu relacionamento com Deus e no teu relacionamento com pessoas, porque é isso que nós levamos para a eternidade. Aqui na AD Blue, de vez em quando eu lembro os irmãos sobre isso. No final de tudo, quando estivermos diante de Deus, Deus não irá perguntar com que carro que nós andamos, quantos títulos nós obtemos, quantas gradações, quanto ficou na conta bancária, ou se você tinha casa na praia. A pergunta de Deus no dia do juízo final é o quanto nós amamos e aprender com Ele. Entender que existe um esforço, mas esse esforço precisa também ter um propósito, que é as coisas eternas, acima das coisas terrenas. E para finalizar, Paulo ele vai concluir de uma maneira fantástica. Ele vai dizer assim: eu mesmo esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está deixando bem claro a diferença entre teoria e prática. Paulo ele está deixando bem claro que boas intenções não trazem os resultados que nós queremos. Paulo ele vai deixar bem claro que não adianta você estar numa sociedade aparentando ser alguma coisa, mas na essência não é isso. Nos dias que nós vivemos, nós somos a sociedade da aparência. Nós somos a sociedade que gosta de exibir coisas. As redes sociais são, quem sabe, uma vitrine onde isso acontece o tempo inteiro. Vivemos dias de absurdos como diárias de resorts, onde você paga por 1 hora apenas para ir lá, tirar foto e ter foto para colocar nas redes sociais. Hoje uma indústria que está crescendo é aluguel de roupas durante alguns minutos, não para você ir em lugar nenhum, mas para você tirar fotos, fazer os selfies, publicar nas redes sociais com as roupas que você queria
paga um preço por isso, depois devolve as roupas. Uma sociedade que se constrói na aparência. Só que a aparência, assim como ela é edificada muito rápida, ela cai muito rápido. É construir castelos na areia, é coisas sem fundamento que não levam, na verdade, a lugar nenhum. E mais, quem sabe, a aparência consegue enganar pessoas, mas jamais consegue enganar aquele que sonda o nosso coração, a nossa alma, o Senhor Jesus. E nós precisamos estar muito mais preocupados com o aplauso dos céus do que com o aplauso dos homens. Por isso Paulo ele vai dizer: eu me esforço para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha aqui cair no erro que eu estava condenando. Eu gosto dos exemplos bíblicos, e Daniel é alguém que se esforçou para na essência ser quem de fato ele era e quem Deus queria que ele fosse. Por isso, nós vamos ver Daniel 1:8, o versículo chave, na minha opinião. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Não queria fazer média com o rei Nabucodonosor, não queria fazer média com os grandão lá da Babilônia. Ele queria agradar o seu Deus acima de todas as coisas. Pagou um preço por isso? Pagou um preço por isso, mas valeu a pena, porque Deus o honrou. Eu quero finalizar essa palavra orando por você. Você que me escutou nessa noite e você que está aí pensando naquilo que eu estava falando aqui. Aproveite esse momento para analisar a sua vida. Como que é a sua agenda? Como que é o seu investimento de horas, minutos, segundos? A gente precisa repensar a vida e ver se de fato nós estamos investindo para a eternidade. Essas são as medalhas que não vão passar. Ninguém vai tirar de nós. É por isso que o próprio Jesus ele vai dizer: ajunteis tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Como que se faz isso, pastor Lediel? Relacionamento com Deus e com as pessoas. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Escrita há 2000 anos atrás, esse texto que nós meditamos, mas como ele é tão real e tão presente nos nossos dias de hoje, 2020. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra nós somos edificados, confrontados, mas sabemos que tudo isso é para nos ajustar, nos moldar aos teus conformes, e é isso que nosso coração almeja e deseja. Sabemos, Deus, que há um potencial enorme em cada um de nós, cada um desses que estão nos ouvindo e assistindo, Senhor, através da internet, que nós possamos descobrir e redescobrir cada dia mais os teus propósitos para a nossa vida, porque nós sabemos que em ti nós já somos mais do que vencedores. Não somos atletas que competem em jogos terrenos, mas nós sabemos que todos estamos numa grande competição de alcançar, Senhor, a vida eterna. E o que nós precisamos fazer é estar em sintonia contigo, nos esforçando para não cair nas distrações dos nossos adversários, para vencermos as lutas de cada dia, superarmos os obstáculos e assim receber aquilo que está reservado para nós. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que não estamos sozinhos nessa maratona de vida, não estamos sozinhos nessa corrida, nós temos a tua presença nos ajudando, nos fortalecendo, nos orientando, e por isso eu peço, Senhor, que cada uma daquelas pessoas que estão agora nos ouvindo e assistindo, que elas possam receber a bênção do discernimento espiritual, para cada vez mais valorizarem a tua palavra, que nessa linguagem podemos dizer, são as instruções do técnico perfeito, que sabe nos conduzir ao pódio da vida eterna. Deus, nós queremos ter essa sabedoria, receber a tua palavra, e entendermos que em ti somos vencedores, mais do que vencedores. Deus, que a tua bênção seja sobre cada um dos teus filhos que estão ali do outro lado. Se tem alguém desanimado, renova as forças. Se tem alguém, Senhor, desesperançoso, traga esperança. Se tem algum desses atletas da vida eterna, Senhor, que estão pensando em desanimar,
desanimar, que eles possam receber o refrigério na alma que vem dos céus, e que a tua bênção os envolva, Senhor, os fazendo entender que eles não estão só, que vale a pena pagar um preço, porque a recompensa é gloriosa. Eu peço essas bênçãos sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.